Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu estou aqui na Barra da Lagoa, em Florianópolis. E eu quero trazer uma breve meditação, falando sobre a âncora da alma, falando sobre aqueles que são levados por ventos de doutrinas, como quem é impelido pelas ondas de um lado para o outro, e sobre aqueles que naufragaram na fé. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer um mergulho na Ilha do Arvoredo. E uma das principais preocupações de quem estava no controle da embarcação quando chegamos no local do mergulho era de ancorar a embarcação da melhor forma possível e no lugar específico para que a embarcação ela não fosse açoitada pelo vento e nem levado pelas ondas afastado da ilha. Então, havia ali uma importância e uma forte preocupação de ancorá-la da melhor forma possível para que ela ficasse firme e segura. Porém, quando nós vamos para as Escrituras, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, que passou literalmente por 3 naufrágios, e talvez o mais conhecido deles seja quando ele estava sendo levado para Roma, o apóstolo Paulo ele vai declarar, usando essa figura de linguagem, ele vai falar espiritualmente sobre o cuidado que devemos ter para ancorarmos no lugar certo, para ficarmos firmes e seguros, para não sermos levados por ventos de doutrinas e nem mesmo para corrermos o risco de naufragarmos na fé. Então é sobre isso que eu quero compartilhar essa mensagem neste momento com vocês. E o texto que eu quero ler como base é Hebreus capítulo 6, o versículo 19, onde Paulo ele vai fazer a seguinte afirmação. Paulo ele vai dizer o seguinte, temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra no santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou no nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Paulo, aqui ele está falando sobre uma esperança que temos e que serve como âncora da nossa alma. A figura por trás disto é o quê? Uma embarcação, tá? Paulo está falando sobre a importância de ancorarmos a nossa embarcação espiritual num lugar que nos traga firmeza e segurança. E aqui Paulo fala que a âncora da nossa alma, ela é uma esperança que temos em Cristo. Se você for ler o capítulo 6 de Hebreus, você vai ver que Paulo começa falando sobre os rudimentos da fé e entre eles ele vai falar sobre um rudimento que faz parte da nossa esperança, que é a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, aonde vamos ressuscitar e reinar com Cristo. Ao decorrer deste capítulo, Paulo fala sobre aqueles que, talvez por não estarem ancorados devidamente, foram afastados e era impossível renová-los para arrependimento. E logo em seguida, Paulo ele vai citar o exemplo de Abraão, dizendo que Abraão permaneceu firme, porque ele tinha uma esperança na promessa que Deus havia lhe feito. Nós percebemos que a nossa âncora, ou a âncora da nossa alma, está muito ligada à esperança que temos em Cristo, nas promessas que Ele fez do que está por vir. E nós precisamos entender que aquilo que vai nos dar segurança, que vai nos manter firme no Senhor, nos momentos de tribulação, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, terão tribulações. O que vai nos manter firmes é a esperança nas promessas que Ele fez acerca do que nos aguarda no futuro. Porém, Paulo vai falar de um lugar onde devemos ancorar a nossa esperança. Ele diz assim, temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra no santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou no nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Perceba que muito mais do que estar ancorado,
é estar ancorado no lugar certo. Paulo, ao usar a figura de uma âncora de uma embarcação, ele diz que não basta apenas você estar ancorado, mas estar ancorado num lugar que te dê firmeza e segurança. E ao usar essa figura de linguagem, ele fala sobre estarmos ancorados no Santo dos Santos, lá na presença de Deus. A âncora da nossa alma é a esperança que temos nas promessas vindouras, mas o lugar onde devemos ancorar é na presença de Deus, por meio de Cristo Jesus que nos precedeu. Agora, olha só que interessante, porque esse mesmo apóstolo Paulo, ao falar sobre a importância de estarmos ancorados espiritualmente na presença de Deus por meio da esperança das promessas vindouras, ele também vai usar essa mesma linguagem figurada para falar de algumas pessoas que são levadas pelo vento de doutrinas por não estarem ancorados adequadamente ou no lugar certo. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer assim, Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Olha só, Paulo está usando a figura de algumas pessoas que naufragaram na fé. E isso mostra para nós que é possível sim naufragar na fé, mesmo que um dia você tenha estado na presença do Senhor. Então, aqui a gente entra naquele famoso debate, né? Uma vez salvo, sempre salvo? Paulo diz que não. Paulo está dizendo, olha, cuidado, porque sim, vocês podem vir a naufragar na fé se vocês não estiverem bem ancorados. E o detalhe é que Paulo vai mostrar para nós até o porquê que muitas pessoas naufragam na fé. E olha só o que ele vai destacar. Efésios capítulo 4. Eu quero ler a partir do versículo 11, onde ele diz assim, E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para mestres. Grave essa expressão, mestres. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Qual era a importância desses ministérios? Apóstolo, profeta, pastor, mestre, né? Tudo isso que ele está listando, qual que era a importância? Preparar as pessoas para o ministério e trazer edificação para o corpo de Cristo. Mas olha o que ele vai dizer a partir de agora. Até que todos alcancem a plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, ele diz, levados de um lado para o outro pelas ondas, né? E nem jogados para cá e para lá por meio de vento de doutrinas e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Paulo estava falando sobre a preocupação que ele tinha com aquelas pessoas que estavam sendo levadas por vento de doutrinas. E a comparação, a figura que ele usa por trás disto, é justamente uma embarcação que está mal ancorada e que foi levada pelas ondas do mar. Paulo está dizendo assim, cuidado, gente, cuidado para que vocês não sejam como crianças que não ancoraram bem o seu barco, que não ancoraram no lugar certo e que foram levados pelo vento, pelas ondas, por não estarem bem ancorados, por causa de vento de doutrinas e por causa de mestres que induzem as pessoas ao erro. Por isso, irmãos, essa é a meditação que eu queria compartilhar com vocês hoje. Paulo, ele usa muito essa figura da embarcação para falar que nós temos uma âncora para a nossa alma, que é a esperança nas promessas futuras. E que esta âncora, ela deveria ser lançada num lugar específico, que é um lugar da presença de Deus, onde temos comunhão e intimidade.
E ele ainda deixa um alerta. Cuidado, gente, para não ser levados, né? Para não estar ancorado no lugar errado, em pessoas erradas, para não ser levado por vento de doutrinas ou pelas ondas de pessoas que induzem ao erro. Para que, assim como ele diz lá em Timóteo, você não venha a naufragar na fé, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Um abração e até o próximo vídeo.